Fala galera, beleza? Hoje nós vamos continuar o que não terminamos ontem. Por quê? Porque São Pedro resolveu fazer de nossa Minas Gerais uma pequena lembrança das minhas manhãs de Londres, quando eu passeava por Westminster ali, de vez em quando passeava ali pelas margens do rio Tâmisa. Eu fiquei até assim um pouco saudosista, sabe? E hoje ele promete fazer de novo, né? Então vamos em frente antes que a gente tenha que interromper por forças naturais, certo? O que nós vimos na aula de ontem, tem aí o vídeo já na nossa playlist, dá uma olhadinha. Nós estudamos a parte ortodoxa da dissertação, tá? Nós estudamos o que é a introdução, o que deve ter no desenvolvimento, qual é a postura do aluno diante do repertório sociocultural e diante da conclusão que exige uma intervenção social, uma melhoria, uma parceria sua em relação à sociedade e também uma justificada preocupação com os direitos humanos. Tá? Agora, a gente vai falar sobre como colocar o repertório sociocultural, porque muitos alunos perguntam para mim: ô tio, como é que eu faço aí, né? Qual é o tema da redação do Enem? Aí eu convoco a minha bola de cristal, né? Faço as minhas orações e sai o tema. Óbvio que isso não é possível. E o professor que falar que ele adivinha o tema, ele é louco. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos preparar você para se comportar academicamente da forma mais segura para que você não tenha sustos quando você abrir a prova, for lá na página do meio e achar o tema de redação. Tá? O que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aqui para vocês a questão dos eixos. O que significa um eixo? Significa necessariamente, eu vou botar aqui para a tela, tá? Não posso fugir de você. Se eu pensar que eixo é um campo maior do conhecimento, e dentro do eixo nós temos vários temas. Toda vez que eu pensar um repertório para o eixo saúde, qualquer que seja o tema relativo à área da saúde, eu já tenho um repertório que eu possa usar. Então é muito mais seguro você pensar nos 5 eixos que compõem a prova do Enem. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar aqui na tela quais são esses eixos, tá? A gente já está preparando o slide para te mostrar quais são os eixos e quais são os temas que vão de alguma forma te auxiliar, tá? Olha só, então veja só, se eu pensar no eixo saúde, se eu souber quando o Ministério da Saúde foi criado no Brasil, o que é o SUS, o que significa um serviço único de saúde que tenha uma amplitude universal e gratuita. Se eu souber quem foi Hipócrates, quem vai formar em medicina vai fazer o juramento de Hipócrates. Se eu souber quem foi Drauzio Varela, quem é Drauzio Varela, né? Se eu souber alguns teóricos dessa área do conhecimento, não importa mais o tema. Então, o tema pode ser a saúde na época de pandemia, o tema pode ser como vacinar a população de uma forma ampla e gratuita, a saúde pode ser o aumento dos problemas emocionais e psicológicos depois da pandemia, ou seja, não importa mais qual é o tema, se você tiver um repertório focando no assunto, aí acabaram-se os seus problemas, viu? Tanto que é legal estudar com a gente, porque a gente aprende de uma forma muito fácil, uma forma muito lúdica. Vamos ver na tela aqui, ó, vamos discutir quais são os eixos, quais são os temas necessários para a gente prestar muita atenção. Ok, olha aí os possíveis eixos, é o que está em roxo para nós. Eixo da tecnologia e meio ambiente, esse é um eixo, né? Na verdade são 2 ali, né? Mas eles colocaram dentro de um bloco só. O Enem também colocou dentro de um outro eixo, ética, trabalho e consumo. São 3 coisas diferentes que estão no mesmo espaço. E elas podem ser intercambiáveis também. Então vamos supor, eixo da tecnologia e eixo do meio ambiente. Então, eu tenho que já ter visitado o site, anote aí, WWF, para a gente poder saber o que ele está falando sobre a questão do meio ambiente. Aquela Greta
aquela menina, né, ativista, opa, dá uma estudada nela, né, ver como é que escreve o nome dela certinho, ver qual que é a importância dela no cenário mundial, dá uma olhadinha nas reuniões dos países mais ricos, essa aula de geopolítica te ajuda muito, né, as conferências sobre o clima, daria para a gente falar exatamente, por exemplo, da questão científica, e eu tenho 2 repertórios que podem te ajudar demais, tá? O Karl Popper, da filosofia da ciência, e o Thomas Kuhn. O Karl Popper, ele vai dizer para nós que é necessário a gente negar os valores absolutos da ciência, negar que o contexto, a subjetividade sejam importantes, porque é necessário que você coloque no fazer ciência uma atitude que considere a sociedade tal qual ela é nas suas demandas, tá? E o Thomas Kuhn, muito atual, ele fala que a sociedade, olha que interessante isso, ó, a sociedade científica só evolui em momentos de crise. Por que isso é importante? Vamos imaginar, no momento da ciência normal, que ele fala, ciência normatizada, nós não temos nenhum tipo de conflito. Então, cada um pega a sua teoria, se isola dentro de uma caixa e cada um defende as suas coisas. Mas em momentos de crise, pense na pandemia agora, a gente precisa pegar informações para resolver a nossa demanda. Imagine na pandemia, agora um cientista russo, um cientista indiano, um cientista brasileiro do Butantan, o da Pfizer, eles vão se reunir e vão pensar como a gente vai fazer para melhorar a sociedade agora. Então, a vacina que gastava 5, 10, 15 anos para ficar pronta, nós conseguimos fazer para o mundo todo em menos de um ano, tá? Isso significa que a teoria do Thomas Kuhn, ela estava correta. É em momentos de crise que se dá o salto tecnológico. Olha que interessante, tá? Então, anote aí, Thomas Kuhn e Karl Popper. Dá uma estudadinha nesses 2 carinhas, que escolha um deles para você se aprofundar um pouco mais, eles vão te ajudar nesse repertório, tá? Voltemos para a nossa tela. Olha só, os temas que estariam, então, dentro desse eixo. Necessidade de novas matrizes energéticas, proteção ao meio ambiente, isso inclui proteção à Amazônia, proteção ao Pantanal, as secas do Nordeste, as chuvas irregulares, o aquecimento global, tudo isso pode ser tema. Mas se a gente souber do repertório, basta para esses temas aqui, o WWF, as conferências sobre o clima e o Thomas Kuhn. Já fechou seu repertório cultural para qualquer um desses temas. Olha só, como conciliar lucro e ecossustentabilidade por parte da legislação ambiental. Em outras palavras, como a gente vai conseguir fazer a empresa ser economicamente ativa, saudável e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, né? Que tipo de legislação ambiental devemos ter? Aqui, o Al Gore, né? Ele é importantíssimo para nós também, né? Digita esse nome no Google, como diriam os nossos presidenciáveis, dá um Google aí, né? Dá um Google no Al Gore, que ele também tem muita coisa legal, tem documentários sobre ele que mostra todo esse problema de aquecimento global, certo? Próximo eixo, galera, o eixo da ética, trabalho e consumo. Quando a gente fala em ética, agora você pode somar todo o seu repertório das aulas de sociologia, das aulas de filosofia. Quem falou para nós de ética? Sócrates falou de ético, né? Olha que frase bonita, né? Só teme a morte aquele que não teve uma vida virtuosa. E o que ele entende por virtude? A vida na ética. Aristóteles vai dizer que o sujeito tem que escolher cumprir os dons que a natureza lhe deu, porque ele estaria agradecendo o cosmos e aí estaria dentro do que ele chama de ética. Só assim ele atingiria a felicidade, que ele chama lá, na verdade o nome técnico é eudaimonia, que é a vida dentro da ética. Só é feliz aquele que vive dentro da ética. Quando chega Jesus Christ, o que ele fala? Não importa mais a sua condição, o que você faz, o seu trabalho, o que importa é que você tenha fé e faça caridade. Acredite em Deus e faça caridade. Então a ética mudou, porque muda o contexto histórico, tá? A gente vai indo na história, caminhando na história, podemos chegar em Maquiavel, para quem a ética do soberano é diferente da ética do cidadão comum. Para Maquiavel, o soberano, ele tem que ser amado, tem que ser temido, porque os fins justificam os meios.
Nós vamos chegar em Marx para dizer que no sistema capitalista, onde há a busca pelo capital e a tomada do tempo do cidadão para o descanso e a intelectualidade, já é uma vida sem ética, que só haveria ética em um estado em que as relações econômicas não fossem tão opressoras. Aí estaríamos falando, né, de uma transição de capitalismo para socialismo. Mas eu, depois desses todos, escolha o que você vai gostar, né? Eu acredito que Apóstolo Paulo resume bastante o que eu gostaria que você não só escrevesse, mas internalizasse, tá? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Olha que maravilha de ensinamento. Estou até arrepiado aqui. Olha só, trabalhei os poros. Olha só. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Isso é uma questão ética, tá? E na demanda contemporânea, olha que interessante esse raciocínio. As demandas éticas, elas existem por meio de escolhas que fazemos, e essas escolhas, necessariamente, elas têm que estar entre o bem e o bem. Porque escolher entre o bem e o mal é muito fácil, né, galera? Eu escolho andar de carro ou andar de ônibus? Andar de carro. Eu escolho ter muito dinheiro ou pouco dinheiro? Ter muito dinheiro. Eu escolho passar no vestibular ou fazer mais cursinho? Passar no vestibular. Escolher entre o bem e o mal é facílimo. O problema está quando você tem duas coisas que são muito importantes para você. O que você escolheria? Passar no seu vestibular na universidade federal que você quer ou cuidar dos seus pais doentes? O que tem mais peso na sua vida? Percebeu que agora a questão ética é complicadíssima na contemporaneidade? E não se esqueçam, tá? Quando for estudar ética, dê uma repassada em Kant. Qual que é a frase dele? Age de tal forma que a sua ação possa ser universalizada e repetida por todos. Isso significa que se você fizer em algum momento da sua vida uma ação que você tenha que esconder dos outros, que você não possa explicar os mecanismos que o fizeram agir assim, que você tenha que mentir, porque não se pode falar sobre ela, significa que ela não é ética. E o nome disso lá em Kant é imperativo categórico. Beleza? Boa, né? Próximo, dentro desse eixo, a gente tem também a questão do trabalho e do consumo, tá? Olha, o trabalho, a gente tem que lembrar das condições de produção, dos meios de produção. Então, a gente teve o meio de produção escravocrata, o feudal, o capitalista e o socialista. O que é um meio de produção escravocrata? É aquele em que o escravo ele não tem como se rebelar, e a partir disso ele pode ser comercializado, ele pode ser vendido e comprado. Quando a gente vai para a Idade Média, nós estamos no sistema de servidão. A diferença de servo, por isso, às vezes o servo pode sofrer até mais que um escravo, mas ele não pode ser vendido, tá? O servo ele é convencido de que ele tem que agir de tal forma. Afinal, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. A Idade Média vai dizer frases que você pode também usar na sua redação, né? Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, tá? Eu espero que isso seja verdade, e quando eu chegar no plano espiritual, o dono dos colégios em que eu trabalho, ele será meu funcionário. A gente fazer essa inversão de valores, em que os humilhados serão exaltados. Aí a gente vai descontar as coisas que aconteceram aqui. Tá bom? Espera, Claudinho, calma. Espera eu dar uma morridinha pra você ver, tá? Ó, o sistema capitalista, nós temos trabalhadores livres. O que significa um trabalhador livre? Não é que eu posso ir em qualquer lugar. Não, isso não existe. Eu tenho que bater ponto, cumprir horário, tenho que terminar meu conteúdo, apostila e tal. Ó, o que existe é, eu sou livre em relação àquele que era servo ou que era escravo. Então eu recebo necessariamente um ordenado para que com esse... Olha que mágico, cara. É muito legal o capitalismo, né? Esse ordenado que eu recebo, eu tenho que gastar na sociedade em que se produziu as coisas com a minha mão de obra.
Eu me torno, então, um trabalhador, e esse trabalhador, necessariamente, ele também é um consumidor. E o dinheiro, então, ele retorna para a escala de produção. E aí você pode ter um monte de repertório, ó, linha de produção com Henry Ford, sistema taylorista e o toyotista, taylorismo com níveis bem definidos de trabalho, sistemas gerenciais separados do sistema de produção, o sistema taylorista o toyotista já é diferente. O toyotista, se você entra numa empresa como a mocinha do café, no taylorismo você vai se aposentar depois de 50 anos, né? Segundo o Temer, 79, né? 90, sendo a mocinha do café. Agora, no toyotismo, não. Se você é mocinha do café, mas fala bem, já vão te colocar na área de vendas. Bateu metas, vira gerente. Teve ideias para exportar produtos para outra cidade, para outro país. Vamos colocar, então, no aspecto gerencial dessa empresa. Agora está lá abaixo do presidente da empresa. Vira um CEO de uma empresa, um chique, né? Agora está tudo chique na pós-modernidade. Não é mais funcionário, né? Agora é colaborador. Agora não é mais chefe, agora é player, né? Não é mais empresa, agora é time, bem chique, né? E o salário, ó, continua do mesmo jeito. Muito bem. A partir disso, essa bronca com salário, com exploração, vem a ideia de Karl Marx, né? Karl Marx, ele propõe uma troca de lugar na escala social, composta por dois espaços em uma pirâmide. A base está o proletariado, que tem a mão de obra, e acima está a elite, que é dono dos bens de produção e da criação de aspectos ideológicos. Então, o que a elite faz? Ela cria uma ideologia capaz de convencer o proletariado que ele está no seu lugar. Então, segundo os teóricos do marxismo, a ideologia é aquela que mascara as nossas realidades sociais. Você pode citar Marilena Chauí, né? Segundo Marilena Chauí, ideologia é uma forma de pensar que mascara as diferenças sociais e coloca o proletariado no lugar do proletariado, para que ele seja alienado e não mais consiga fazer sua revolução. Poderia usar até a escola de Frankfurt, dar uma revisada em Adorno, Hockenheim, Walter Benjamin. O que eles propõem? Que ao tomar conta do aspecto da produção cultural, retira da sociedade proletariada o desejo de se engajar. Porque os produtos consumidos são produtos muito simples, de baixa qualidade, são repetitivos e tira o aspecto crítico da formação de um cidadão. Então é por meio da cultura, que segundo a escola de Frankfurt, não se tem mais a rebeldia que Karl Marx propôs. Beleza? Tá? E além do mais, tem mais um pedacinho que é a parte do consumo. Nós estamos numa sociedade de consumo. Aí entra Lipovetsky, entra a sociedade agora pós-moderna. Quando nós temos uma sociedade de consumo, nós temos produtos que são de tempo demarcado de duração. Chamamos isso na sociologia de obsolescência programada. Significa que, olha que exemplo legal. Quando meu pai se casou, em 1963, eles compraram um aparelho telefônico. Aquele de rodela. 3. Esse aparelho existe até hoje na casa dos meus pais. Aliás, até os meus pais existem, pra você ter ideia, né? Tanto que eles duram muito, como os aparelhos daquela época. Isso significa que hoje nós temos uma diferenciação na qualidade da produção de um aparelho. Você já deve ter comprado 2 ou 3 aparelhos celulares e deve ter comprado o segundo antes de o primeiro parar de funcionar. O que acontece é que a cada atualização, o software que funciona nele, ele vai funcionar com determinados aplicativos. Se a potência do seu celular é pouca, se a memória é pouca, ele não consegue atualizar para a próxima versão. Então, o aplicativo que atualiza, ele passa a não rodar. Então, às vezes, você é obrigado a comprar um celular novo, mesmo ele estando funcionando com todas as potências dele, mas ele não tem mais a capacidade de estar atualizado com a nova versão do aplicativo. Isso força você a comprar a mesma coisa várias vezes na vida. Se o meu pai comprou um único telefone na vida, o seu filho vai comprar 20 telefones por vida. Ou seja, quem dá mais dinheiro para a rotatividade do mercado, trabalhando para consumir cada vez mais, o cidadão que está na era do consumo. Beleza? Triste, não? Vamos ver os temas que podem cair? Tudo isso que eu falei, olha só, na telinha para você. Qualquer tema desses daqui, ó.
novas tendências de consumo, esgotamento profissional ou síndrome de Burnout, é possível ser feliz no trabalho, invisibilidade social, cultura do cancelamento, exposição da internet, sociedade de espetáculo, tem vários outros. Já não importa mais qual é o tema. Estudou esse repertório que eu te falei que está dentro do eixo, qualquer tema vale. Fechou? Espero que esteja entendendo. Vamos para o próximo eixo. Muito bem, saúde agora. Isso! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Homenagem a Paulo Cintura da escolinha do professor Raimundo, hein? Descarte adequado do lixo, doação de órgãos, aumento do consumo de cigarros eletrônicos por jovens brasileiros, vida marinha e os perigos da poluição dos oceanos, saúde mental, luta antimanicomial, aumento da depressão dos jovens, aumento do uso do álcool, aumento da contaminação pelo vírus HIV e diminuição dos casos de AIDS. E aí, então, você precisa dar uma olhadinha exatamente naqueles que eu falei. O Popper pode ser usado aqui também, pode ser usado o Thomas Kuhn, mas leia o juramento de Hipócrates, já que você vai formar em medicina, por exemplo, mas já adianta aí o processo, tá? O juramento de Hipócrates e Drauzio Varela. Quem é Drauzio Varela? E não é só um rostinho bonito que aparece na emissora de TV, tá? Drauzio Varela, ele foi médico da principal cadeia de segurança pública do Brasil, Carandiru. Carandiru tinha um enorme índice de contaminação por HIV dentro dos presídios, e ele foi, então, incumbido de resolver essa questão. Fez um brilhante trabalho, inclusive ele chamou uma mulher, na época muito famosa, uma das dançarinas dos programas de domingo à tarde, dançarinas do Chacrinha, chamada Rita Cadillac. Rita Cadillac foi para o Carandiru com a missão de instruir os presos a como usar e a necessidade de usar preservativos. Então ela fazia show de striptease, né? Você pode ver isso no filme, né? Estação Carandiru, e ela disse que ela nunca foi tão respeitada, que dentro do presídio ela se sentia muito mais acolhida do que de fora. De fora ela era assediada, e dentro do presídio todo mundo a respeitava. Inclusive teve um que tentou se aproximar dela para encostar-lhe a mão, e o amigo dele disse: cara, você tá louco? Nunca vem ninguém aqui para fazer uma coisa boa pra gente. Ela que tá vindo, tá se predispondo, você vai fazer isso com ela? Vamos respeitar a moça. Olha que interessante. E as anotações do Drauzio Varela viraram o livro Estação Carandiru. E do livro nós construímos um filme, né, que é muito interessante, porque é um filme que faz parte do cinema novo, que trabalha esses aspectos do sistema prisional, da necessidade de tentar levar humanização para os presídios, tentar ter esse cuidado com o outro, ainda que ele esteja na cadeia pagando o seu débito social. Tá? O princípio de um presídio é justamente isso: cuidar para que o sujeito volte a ser reinserido na sociedade. Por quê? Porque aqui não tem pena de morte, né? Se tivesse pena de morte, você não precisaria cuidar do sujeito, ele já morreria, né? Já seria condenado à morte. E não tem pena de morte, nós já discutimos na última aula, em função da criação da ONU, em função da assinatura do Brasil nos direitos humanos na Declaração dos Direitos Humanos pós-1948, né? Então tem todo um cuidado cidadão com o próximo, ainda que ele esteja numa condição de privação de liberdade, certo? Isso é direitos humanos, por mais que você não concorde, mantenha isso na escrita, porque isso vale ponto no Enem, beleza? Bom, estudando um pouquinho também sobre o SUS, né? Nós tivemos aqui no governo de Vargas a criação do Ministério da Saúde. E aí eram duas pastas juntas, o Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação. E quem era o ministro abaixo de Vargas que tomava conta dessas duas pastas? Gustavo Capanema. E abaixo do Gustavo Capanema, seu secretário pessoal, Carlos Drummond de Andrade. Tá? Então, estudar a história do Ministério da Educação e também estudar o SUS. O SUS é universal. Cara, eu acho isso muito bonito, porque a gente critica o Brasil, fala que o Brasil está muito ruim, que nada funciona, nada presta, tal. Eu sei que talvez aí você que está me escutando em todos os lugares aqui do Brasil, talvez, quiçá fora do Brasil, tá? O SUS, ele vai agir da seguinte forma. Imagine um venezuelano fazendo malabarismo no semáforo da sua cidade.
o carro vem e atropela esse cara. Vem uma ambulância que é do governo, leva esse sujeito para o hospital público mais próximo, ele vai ser atendido, ele vai ser cuidado, depois nós vamos perguntar quem é ele, fazer a documentação. Tal. Isso é exatamente o que Hipócrates quer que você jure na sua formatura, quer que você cuide do outro, independente de quem o outro é, exercendo a medicina. Isso é universal e é gratuito. Se você quebrar um dedinho, lá nos Estados Unidos, se não tiver 15 mil dólares, ele vai ter que colar sozinho, tá? Aqui no Brasil é gratuito, pelo SUS. Se você tiver uma picada de cobra, né, lá nos Estados Unidos, 125 mil dólares, aqui é gratuito. Se você tiver câncer ou AIDS, aqui é gratuito. Nosso sistema de cuidado com a AIDS é o melhor do mundo e é gratuito. Isso é muito importante falar, tá? Isso é uma ação de dignidade, é uma vitória que nós temos com o melhor sistema universal e gratuito do mundo. Ah, mas na minha cidade não funciona, morre... Não, aí é uma outra questão. É uma questão que envolve questões éticas, né? Corrupção, carga roubada de medicamentos, né? Desvio de verba, ações políticas, mas na ideia o SUS é muito bacana nesse sentido, tá? Então vale a pena estudar tudo isso aí, beleza? Muito bem, próximo eixo, por favor. Agora estamos falando de pluralidade cultural. Aqui vai entrar Semana de Arte Moderna, vai entrar a chegada dos portugueses aqui, vai entrar nossas bases étnicas. Nós somos brancos, negros e índios ao mesmo tempo. A mais branquinha que está me ouvindo agora, o mais branquinho que está me ouvindo agora, já sabe o que é caipirinha, sabe o que é feijoada, sabe o que é capoeira. Cultura de matriz africana. O mais negro que está me ouvindo agora, também estuda em escola, está usando computador, usa aplicativo, joga baralho e toma remédio de farmácia. E tem gente também que gosta de subir no cavalo, entrar numa cachoeira, pegar uma goiaba do pé, cheirar aquela manga maravilhosa. Ou seja, se você, independente da sua cor, gosta das três coisas que eu acabei de falar, você é branco, negro e índio ao mesmo tempo. Isso é a síntese das três raças defendidas por Mário de Andrade em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Tá? Dá para falar de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, dá para falar de Raízes do Brasil com Sérgio Buarque de Holanda, dá para falar exatamente da nossa formação histórica e ética. Olha os temas que podem estar nesse eixo: globalização e nacionalismo, cultura local e aumento do uso de tecnologia, identidade cultural e tecnologia, o esporte como fator de inclusão social. A gente não falou sobre esse ano, as políticas não deixaram a gente discutir a questão da Copa do Mundo, que está chegando agora, ainda tímida, né? Agora que a gente está realmente se inteirando desse assunto, mas isso pode ser um tema muito importante que entra lá no eixo saúde também, tá? Que mais? O esporte como apaziguador das diferenças culturais. O eixo sexualidade. Anota o nome aí, por favor. Historiadora Mary Del Piore. Brasileira, casada, com filhos, que começou a fazer faculdade depois dos 50 anos, e uma das mais importantes historiadoras para falar a respeito dessa questão da sexualidade. Vai agora, junto com o seu celular, que você é multifuncional, você é da geração milênio, rapidão, já pega aí no seu celular e coloca Valesca Zanello. Valesca Zanello. A Valesca Zanello é professora da UNB e trabalha exatamente essa questão da sexualidade, da Casa dos Homens, da broderagem, dois repertórios muito atuais para vocês. E o cultural, Foucault, com história da sexualidade, tá? O Foucault vai trabalhar relações de poder. Quem é que está falando para você aqui? Não é o Gustavo Borges, é o professor Gustavo Borges. Esse professor me dá um certo status na sociedade em que eu vivo, tá? Então, a relação de poder se dá a partir do local social que o sujeito discursivo está falando, tá? E esse local social, ele não está só em mim, mas está nas instituições para as quais eu represento, eu estou vinculado de forma trabalhista. E para que isso tudo funcione, nós precisamos, e o Foucault usa a expressão panóptico. Pan é de todo lugar, né? Vem do deus Argos Panéptis, que tem 100 olhos, então panóptico é aquilo que vê tudo. Óptico é a luz. Então imagine uma prisão em que nós tenhamos uma torre no meio e
e os presídios em volta, tá? O cara que está na torre policial, ele vê tudo, tá? Que descobriu-se com o Foucault? Que não é legal a gente matar o sujeito que fere a sociedade. Porque o sujeito que fere a sociedade, ele tem que ser reintegrado a fim de que o corpo dele produza mais para o capitalismo. Então eles vão criar, a sociedade vai criar mecanismo para docilizar o corpo da gente, fazendo com que a gente cumpra horários. Veja que o mesmo som que tocava nos campos de concentração de Auschwitz, para matar judeus em câmaras de gás, é o som que toca nas fábricas e nas escolas. E todo mundo vai assim, vai para a sala, tal, bonitinho e tal, como se fazia. Então há uma disciplina dos corpos para que a gente possa servir ao capitalismo. Quem não está disciplinado vai ser retirado da sociedade. Então só fica na sociedade aquele que consegue render para o capitalismo. Veja quanto isso é verdade. Quem não rende para a sociedade? Crianças, velhos e doidos. Crianças vão para a creche, velhos vão para o asilo, doidos vão para o manicômio. O resto vai trabalhar. Se você falar para os seus pais agora, ó, eu não vou mais trabalhar e nem vou estudar. Que isso, vai fazer nada? Você está doido? Veja, quem não faz nada é o doido, segundo a cultura social, tá? E em cima disso, há também, agora eu entro especificamente no nosso tema aqui, né, da sexualidade, o controle da nossa sexualidade. A minha libido tem que ser coordenada para que eu possa exercê-la em horários específicos. Como eu trabalhei o dia todo, eu não tenho a potência para fazer filhos o resto do dia. Eu quero dormir e descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar mais. Então há aqui uma coordenação do fluxo de natalidade. Se você for pensar, na França já tem o projeto de incentivo ao segundo ou terceiro filho, em Portugal já tem, na China tinha o controle de natalidade que não podia ter o segundo filho. Então, ora o governante, ele coordena que devemos ter filho, ora ele diz não devemos ter filho. Segundo Foucault, isso tem tudo a ver com a administração corpórea da nossa sexualidade. Michel Foucault, História da Sexualidade. Vale a pena estudar, hein? Viu? Pesado, hein? Até cansei aqui. Muito bem. Que mais temos de eixo na telinha para você? Ó, vida marinha, a gente já falou de todos eles, né? Ok? Acho que já falamos de todos. E agora, o que nós aprendemos nessa aula? Antes de o que eu aprendi, eu vou pedir para você olhar aqui comigo aqui na lousa, como você vai fazer a citação desses elementos que eu falei. Olha só, orações conformativas, tá? Então, de acordo com Sartre, de acordo com Marx, conforme, segundo. Eu posso contestá-los? Claro, fica até mais chique uma pessoa, você contrariar pessoas tão cristalizadas na sociedade, ó. Ao contrário do que afirma Marx. Qual é o erro em todas as frases que eu pus aqui para você? Isso aqui, ó. Você coloca só o nome da pessoa achando que isso configura uma autoridade no que ele está falando. Você esqueceu exatamente de colocar a autoridade. Então você não pode dizer segundo Marx, segundo Foucault, segundo Freud, segundo Locke. Porque eu tenho na minha casa vizinhos com esses nomes. Eu tenho o Locke, o Marx e em frente mora o Rousseau. Cara, se você só escreveu o primeiro nome assim, a gente não sabe se você está falando do meu vizinho ou desses filósofos que você queria usar no seu texto. Então, para não ter erro, você vai detalhar esse cara. Você vai dizer, segundo Karl Marx, vírgula, sociólogo do século XIX, vírgula, ou teórico do socialismo, vírgula, e continua a dizer o que você quer. Senão, você está julgando que esse que você está citando é universalmente conhecido e por isso você não precisa materializar aquilo que vai reforçar a sua tese. E o que vai reforçar a sua tese é justamente o que estará entre vírgulas, tá? Sociólogo do capitalismo, filósofo pós-contemporâneo, etc. Tá? Não se esqueça disso, beleza? Então não coloque só o nome, coloque o nome e o lugar social que ele ocupa. Fica bem melhor assim. Agora, para finalizar a nossa aula e você fazer aquele lanchinho, dar uma descansada, o que você aprendeu ontem e hoje
com a gente, ó. Eu aprendi no Master que as competências são rubricas que norteiam a heteroavaliação e a autoavaliação. O que é isso, professor? Autoavaliação é quando você corrige o seu texto. Heteroavaliação é quando o corretor lá do Enem vai corrigir seu texto, tá? Então, ele vai corrigir seu texto. E você, antes de mandar para ele, você já tem que estar treinado a fazer você a sua correção. Então, você vai fazer assim para mim, ó. Você vai fazer um checklist. Vai pegar uma coluninha, tá? E você vai colocar assim, ó. Competência 1, revisão gramatical. Competência, na linha 2, competência 2, repertório sociocultural. Competência 3, uso de exemplos atuais. Competência 4, conectores que fazem a coesão do texto. E competência 5, intervenção que respeita os direitos humanos. A hora que você fizer essa semana a sua redação, todas que você fizer, você pega essa fichinha e vai você agora fazendo o checklist. Opa, fiz intervenção, ok. Usei conectores em todos os parágrafos, ok. Usei conectores entre os parágrafos, ok. Eu usei um exemplo de atualidade, mas essa fichinha vai ser muito legal para você, tá? Quem fizer o nosso curso aí a partir do ano que vem, a gente já vai dar todas essas dicas com bastantes detalhes para colocar filtros, inclusive, mais específicos nesse feedback que você tem que ter sobre você e sobre o seu texto. Beleza? Ok? O que você aprendeu no Master? Aprendi que há diferença entre assunto, tema e tese. Lembrando, o assunto é grande, tema é um recorte e tese é opinião pessoal, subjetiva, disfarçada pelo uso de terceira pessoa. Certo? Não vai escrever primeira pessoa, né? Porque isso é artigo de opinião. Aí é a UFO que gosta, não é o Enem. Terceira pessoa. Esquece não. Vai. Aprendi no Master a elaborar uma tese, lembra? O que, quando, onde, por que, como. Quando eu pergunto para o tema e respondo, as respostas são tese. Professor, e se o tema vier no formato de uma pergunta? É só você já responder. Se já tem pergunta, né? É só responder que qualquer resposta é tese. Tá bom? Beleza. Próximo. Eu aprendi no Master a importância do repertório sociocultural. Se eu não colocar, minha argumentação fica conversa de boteco. O Messi é melhor que o Neymar. Não é. O Messi é melhor que o Neymar só cai. O Messi não cai. Isso é conversa de boteco. Cadê o dado estatístico? Quantos gols? Melhor é o que faz gol pro utilitarista, né? Não adianta o cara dar 10 bonezinhos e o time dele perder de 7-1. Lembrei, não posso falar da maldição do 7-1. Esqueça, vamos dar já só vamos ver o próximo. Ó. Aprendi no Master que estudar os eixos temáticos é mais importante, põe um acento aí no eixo, por favor, importante que tentar adivinhar o tema da redação. Por quê, galera? Porque cada eixo temático vai servir como repertório cultural. O repertório do eixo, como está aqui no quadro, vai servir para qualquer tema dentro desse eixo. Fechou, né? Mamão com açúcar. Certo? E por último, o que eu aprendi no Master? A me organizar em meus estudos. Uma metodologia adequada, com repertórios adequados, com textos bem apresentados, com a leitura de redações nota 1000, com o hábito de produção semanal, não tem como dar errado, tá? É só sucesso. Beleza? Vem pro Master!